Olá, sejam bem-vindos de volta às nossas aulas aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes e nós estamos aqui para a primeira aula deste módulo chamado Exegese do Novo Testamento. Este nosso módulo ele tem um propósito de ser um panorama, certo, do método, da metodologia exegética. É claro que a gente não em um módulo é um espaço que nos permite essa análise panorâmica, até porque se nós formos trabalhar de uma forma detalhada a exegese da forma como normalmente se faria, nós precisaríamos muito provavelmente de muito mais do que um módulo, né? Porque todos os passos da exegese envolveriam muito mais do que somente o espaço que um módulo nos entrega. Contudo, isso não quer dizer que nós não vamos ter tempo para mexer, e poder, obviamente, manejar esse processo exegético, tá? Então, de fato, nós teremos o nosso tempo aqui em que vamos usá-lo da melhor forma possível para que tenhamos uma abordagem da exegese como método, como a metodologia e também como filosofia. Muito bem, tendo falado sobre isso, quando a gente fala de exegese do Novo Testamento, a gente fala sobre recursos, tá? E o primeiro deles, obviamente, quando a gente fala de exegese, é o manual de exegese, tá? Por que a gente precisa de um manual de exegese? Exatamente, porque o manual nos dá alguns passos, o que nós vamos fazer, que passos nós vamos tomar em direção à nossa exegese. E tendo falado isso, existem alguns manuais de exegese que nós poderíamos abordar. Tem esse aqui especificamente, do Gordon Fee e Douglas Stuart. Gordon Fee e Douglas Stuart, Manual de Exegese Bíblica aqui da Vida Nova. É um excelente manual, mas, por exemplo, este manual é um manual bem mais complexo, digamos assim. Tem manuais ainda mais complexos, como o de Uwe Wegner. Não vou conseguir pegá-lo aqui neste exato momento, mas eu posso apresentá-lo depois. O material do Uwe Wegner, que é da editora Sinodal, ele ainda é mais amplificado do que esse aqui. Esse aqui ainda é menor, na verdade, do que o do Uwe Wegner, porque ele ainda é mais detalhado. Então, o que eu quero mostrar com isso? A gente sempre vai poder abordar mais coisas, como qualquer coisa, como qualquer área de estudos, né? A gente tem que fazer um recorte dentro daquilo que a gente se propõe a apresentar. E o que eu achei interessante foi esse livro aqui, Exegese do Novo Testamento, também é de edições, aliás, esse é Shed Publicações, que é o mesmo grupo da Vida Nova, e Exegese do Novo Testamento, do texto ao púlpito, de John D. Grassmick. Qual é a vantagem? Deixa eu mostrar aqui mais uma vez. Qualquer coisa você pode saber o nome do autor aí, ó. John D. Grassmick, certo? Então, exegese do Novo Testamento, do texto ao púlpito. O que eu gostei desse material é porque ele tem uma abordagem mais prática e como a palavra que eu vou utilizar aqui é exequível, certo? Por que exequível? Porque algumas exegeses, alguns manuais de exegese apresentam a exegese quase como algo que só dá para executar talvez 2 em um ano, tá? De tão complexo que é o processo. Não estou desmerecendo, entenda, não estou desmerecendo esses materiais mais exaustivos. Pelo contrário, são valiosíssimos para aqueles que se propõem a ter uma abordagem mais acadêmica, certo? Mas um pastor, um professor de escola bíblica, alguém que trabalha no ministério, ele não tem como fazer uma exegese absolutamente exaustiva uma vez por semana. Isso é impossível, porque ele tem suas outras demandas. Então quer dizer que ele não vai fazer nenhuma exegese? Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que ele precisa aprender a usar uma metodologia. Não é que ele vai ser mais superficial, digamos assim, ou não tão profundo quanto deveria, de forma alguma, mas ele precisa, claro, tornar essa exegese, esses estudos exegéticos
mais execuíveis dentro da sua rotina. Então eu achei que esse livro traz uma abordagem mais execuível, ou seja, uma abordagem que você pode executar na sua semana como alguém que trabalha no ministério. Neste livro, o Manual da Exegese Bíblica, ele também, apesar de ele trazer uma abordagem mais complexa, ele também traz como se fosse uma análise sintetizada, como se ele trouxesse os passos, digamos assim, mais rápidos para aqueles que desejam fazer de uma forma mais sintética, certo? Isso quer dizer que vai ser que ele está desmerecendo quem faz todos os passos? Não, claro que não. Mas como eu falei, tudo depende do seu tempo, da sua capacidade. Não é nem tanto a capacidade intelectual, não quer dizer que você não tem capacidade intelectual de fazer isso, mas é porque a exegese de uma forma mais acadêmica, ampliada e tudo, ela vai requerer de nós muito trabalho e tempo, e nem todo mundo vai ter esse tempo. Então quer dizer que a gente vai fazer qualquer exegese? Também não. Nós vamos nos ater a uma abordagem que nós podemos apresentar dentro do nosso dia a dia. Acredito que há outras pessoas que já têm abordado a exegese dentro dos seus mínimos detalhes. Como eu falei, tem o seu lugar, mas o nosso propósito é fazer uma exegese que nos permita apresentar semana após semana para a igreja, pelo menos a nossa abordagem, certo? Muito da abordagem do texto. Muito bem, tendo explicado um pouco aí sobre o livro, né, do texto ao púlpito, nós vamos apresentar. Eu tenho que fazer alguns disclaimers, né, algumas ressalvas aqui também. Além dessa que eu falei, a exegese ela não é somente assim, você faz alguns passos e você consegue a melhor interpretação da Bíblia, né? Claro que não, é bem mais complexo do que isso. Então nós vamos escolher um recorte, como eu falei, o livro especificamente é de John Grassmick, ele traz pra gente a análise do livro de Colossenses, então é como se fosse um estudo de caso da exegese que ele vai apresentando, e é isso que nós vamos fazer. Dava para fazer um módulo de cada um dos livros da Bíblia, e certamente ainda faltariam vídeos para isso, porque o trabalho, né, o conteúdo é muito amplo, é muito vasto, mas para o propósito que nós temos, isso aqui é o suficiente para aquilo que nós vamos abordar. Muito bem, então, tendo falado sobre isso, né, sobre algumas ressalvas, disclaimers, nós temos agora a nossa introdução, o nosso andamento aqui dos nossos vídeos vai abordar basicamente o livro de John Grassmick, mas de uma forma mais sintetizada. Obviamente não vou trazer tudo que tem no livro aqui, porque você pode ler o livro, mas nós vamos dar uma sintetizada aqui naquilo que eu considero ser mais relevante para o nosso propósito. Mas eu recomendo que você adquira esse livro, porque eu vejo que ele tem uma abordagem muito necessária para quem trabalha com o sermão, com o texto bíblico, para a apresentação, para o ensino diariamente, semanalmente na igreja. Muito bem. Um pouco sobre a exegese é dizer que a exegese hábil do Novo Testamento é essencial para quem aspira ao ensino e à pregação da palavra de Deus de forma correta. Foi muito bom ele ter falado disso, porque às vezes as pessoas entendem que a exegese ela é algo prescindível, certo? Ou seja, algo que do qual você pode abrir mão. Por quê? Porque é algo muito difícil, muito complicado, grego, hebraico. Isso aí deixa para os profissionais, né? Deixa para os grandes acadêmicos, os eruditos. Mas eu, mero mortal aqui na igreja local, não vou precisar de uma grande exegese, certo? E isso é um grande engano, na verdade. Sabe por quê? Porque você pode pensar em termos da exegese como, por exemplo, quando você vai para consertar o seu carro, a sua moto, sei lá o que você vai consertar, o seu liquidificador, o seu ventilador, quando você chega lá, você entrega, né, aquilo que você foi deixar lá para consertar, digamos que foi o carro. Então você chega lá e deixa o seu carro lá para ser consertado. De repente, o mecânico começa a querer lhe dar uma aula de mecânica.
No meu caso, eu odeio. Tem gente que gosta. Eu odeio. Eu só quero saber se tá bom ou se tá ruim, né? E quanto é, infelizmente, porque tem que pagar. Mas, ou felizmente para o mecânico, né? Mas o ponto é que eu quero dizer é que já pensou se o mecânico começa a lhe explicar, não, é porque essa mecânica aqui do motor, vem o pistão para cá, a correia para lá, e aí ele começa a lhe dar uma aula sobre tudo aquilo que ele aprendeu antes de mexer no seu carro. E aí você passa 4 horas lá porque ele gosta, se empolga explicando isso, mas talvez você até goste de mecânico, mas se o mecânico for lhe dar uma aula de 4 horas sobre a mecânica do motor, certamente você não vai gostar muito, a não ser que você também queira ser um mecânico. Mas o ponto é, se você quer o seu carro consertado, o ponto é, você não vai gostar dessa aula dele. Porém, não é porque você não quer assistir uma aula de mecânica do seu mecânico, que você não quer que ele saiba tudo aquilo que estaria nessa aula que ele haveria de lhe dar. Você se sente, inclusive, confortável em saber que ele conhece, e que ele conhece tanto que ele poderia dar uma aula, não para você, porque você não quer, mas que ele poderia dar uma aula de mecânica se ele quisesse. Você até ficaria bem feliz. Poxa, esse mecânico, ele é tão bom que ele quase que ia dar uma aula para mim, foi porque eu pedi para que ele não me desse e tal, porque eu estava apressado, sei lá o quê. Mas você consegue perceber que o propósito de você chegar lá no mecânico é que ele saiba daquilo que ele está fazendo. Que ele saiba no que ele está mexendo. Você pode não entender nada de um manual. Uma vez realmente fui no mecânico, inclusive um aluno meu de teologia, que é mecânico, um homem de Deus, inclusive já está no ministério, e ele também trabalha com alinhamento e cambagem, né, lá na oficina onde ele trabalha. E eu cheguei lá e vi todos aqueles números, aquelas fórmulas e tudo aquilo que para mim era bem complicado, vários botões. E eu lembro que eu disse para ele, meu irmão, eu prefiro grego. Para mim o grego é muito mais fácil do que todos esses números e telas e tudo aí que você tá vendo. E para ele certamente era o contrário, né? Talvez ele dissesse, eu prefiro, que era professor de grego dele, né? Eu prefiro isso aqui ao grego no sentido de que ele entendia. Mas o ponto é, eu quero que ele entenda isso. Não quero que ele me dê uma aula disso, mas eu quero que ele entenda. Eu quero que ele entenda muito bem. Então o que é a exegese? A exegese é o estudo mais profundo do texto. Então, não é porque os seus ouvintes não querem saber de uma aula de grego que eles não se sentem à vontade que você saiba grego o suficiente para falar para eles de uma forma segura, de uma forma cuidadosa, de uma forma que de fato dê a eles uma segurança, certo? Daquilo que eles estão falando. Então, de fato, se você ensina, se você prega a palavra de Deus, a exegese vai ser essencial para o seu ofício. Não esqueça disso. Eu sempre falo que o grego do Novo Testamento, ele dá segurança, certo? Ele dá precisão, duas palavras aí para você lembrar, precisão e segurança. Ele traz esses dois aspectos para a gente, por quê? Porque a ideia, basicamente, do texto do Novo Testamento é que, com você analisando o texto na sua precisão, nos seus maiores detalhes, o que ele vai fazer por você? Ele vai trazer para você mais segurança. Se eu tenho clareza daquilo que eu estou estudando, certamente eu vou ter também mais... Está um pouco claro, pronto. Voltou. Se eu tenho mais clareza do texto, o que eu vou ter também é mais segurança daquilo que eu estou ensinando, certo? Eu tenho mais segurança, mais clareza, eu sei o que o texto está falando e eu consigo falar com mais desenvoltura. Assim eu posso dizer que funciona para mim e muito provavelmente vai funcionar para você também. Por quê? Porque os estudos do Novo Testamento trazem isso pra gente. Eu costumo dizer também que eu já fui pregar a palavra de Deus doente. Eu acho que eu já preguei com febre, já preguei com muito calor, já preguei com frio. Mas nunca teria coragem de pregar a palavra de Deus sem segurança daquilo que eu estou falando. Para ter um medo de dizer aquilo que Deus não está falando. Então, lembre-se disso. A exegese é essencial. Nunca desmereça a exegese. Muito bem, qual é o propósito da exegese? O livro é um manual planejado para ser um guia prático,
Um manual de exegese, ele tem o propósito de ser um guia prático, de lhe dar passos para que você siga aqueles passos e alcance o significado do texto, certo? O significado do texto, aquilo que o autor quis falar para os seus leitores originais. Inclusive, esse é um ponto importante da exegese. A gente vai falar mais sobre a sua definição, mas basicamente o que a gente quer é que você tenha um manual planejado para ser o seu guia, para você seguir. Pressupõe, e isso também, o propósito da exegese, além disso, é você entender que ela pressupõe uma experiência nos estudos bíblicos. E deixa eu parar um pouco aqui para explicar o que eu quero dizer com pressupõe uma experiência nos estudos bíblicos. Às vezes as pessoas estão querendo estudar o Novo Testamento grego e elas ainda não aprenderam a fazer aquilo que nós chamamos de EBI, Estudo Bíblico Indutivo, que basicamente é você fazer observações no texto, dessas observações você passar para a interpretação do que o texto nos traz, para que posteriormente você venha a aplicar o texto bíblico. Então a observação, a interpretação e a aplicação são pontos importantíssimos de você aprender a fazer já no texto, não no texto original necessariamente, mas já no seu texto da sua língua, na língua que você está lendo, no nosso caso, no português. Então existem algumas pessoas que ainda não sabem fazer o EBI, ou seja, o estudo bíblico indutivo, elas ainda não sabem fazer observações no texto de modo indutivo para que possam alcançar o significado desse texto, fazer a interpretação daquilo e finalmente aplicar. E elas já querem ir para a exegese. Olha, a exegese é uma pressuposição de que você já passou por alguns pontos. Inclusive que você já sabe fazer estudos bíblicos, que você já sabe fazer observações no texto. Até porque eu digo que a exegese, ela é um estudo bíblico indutivo digievoluído, né? Antigamente, na minha época aí de criança, tinha o Digimon, né? Que os monstrinhos lá iam se evoluindo, ou melhor, digievoluindo, né? Se isso é da sua época aí, você vai lembrar. Então, a exegese, ela é um estudo bíblico indutivo que tem mais corpo, que tem mais propósito, que tem mais profundidade. Mas se você não sabe fazer um estudo bíblico indutivo, ou seja, se você não sabe fazer observações ao texto, interpretá-lo e aplicá-lo, você ainda não está pronto para a exegese. E isso aqui não é um papo, entenda, por favor, porque isso é a última coisa que eu quero que você pense de mim, né? Como se isso fosse um papo de quem está querendo dizer para você que você não é capaz de estudar a Bíblia sozinho. Não é isso. Pelo contrário, eu acho que todas as pessoas com os devidos esforços vão poder conseguir fazer uma exegese. Mas isso não quer dizer que ela não pressupõe alguns conhecimentos, e um deles é o estudo bíblico indutivo. Você precisa fazer observações ao texto, porque a exegese são observações ao texto, mas no seu texto original. Bom, então ela pressupõe duas coisas: que você sabe estudar a Bíblia e que você sabe o grego. No caso, a exegese do Novo Testamento. Então a gente está falando aqui do grego porque da gramática e da sintaxe do grego. Importante lembrar disso, né? Gramática e sintaxe do grego. Por que, professor, gramática e sintaxe? Nos primeiros anos, nos primeiros meses, pelo menos, do estudo do grego, você estuda a gramática, a morfologia, o estudo, aliás, a forma das palavras. A morfologia se trata da forma das palavras, da forma como as palavras são feitas, né? Da sua raiz, das suas desinências, dos seus afixos, dos seus prefixos e sufixos. Então, quando você está estudando o grego nas primeiras fases, você está estudando isso aí, a forma das palavras. Por que você estuda a forma das palavras? Para que você possa reconhecer as palavras, para que você saiba o alfabeto grego e finalmente você consiga olhar para as palavras e reconhecê-las no texto. Apóstolo significa apóstolo, lio significa eu destruo, lambano significa eu recebo, balo significa eu lanço, egeiro significa eu levanto, apokteino significa eu mato, e thaumadzo significa eu me impressiono, certo? E outros verbos que a gente poderia lembrar, hieron significa templo, huios significa filho,
Eirene significa paz, oikos significa casa. São palavras que são meio soltas assim, mas que você deve reconhecer quando você vir no texto. E isso também pressupõe a exegese. É óbvio que você precisa conhecer o texto grego minimamente para que você possa fazer uma exegese. Por quê? Porque a exegese é um estudo mais aprofundado no texto grego. Então, se você não consegue reconhecer as palavras minimamente no texto grego, você ainda não está pronto para a exegese. Não estou dizendo que você precisa ser absolutamente fluente no texto grego, de modo a nem precisar de um léxico quando estiver lendo. Aí sim você vai poder fazer uma exegese. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que você precisa ter um conhecimento básico, mínimo de morfologia grega, para poder fazer uma exegese. Assim como precisa-se de um conhecimento da sintaxe do Novo Testamento grego. Ou seja, você precisa saber como as palavras se relacionam. O que é um genitivo? O que é um genitivo objetivo? Um genitivo subjuntivo? O que é um dativo de instrumento, um dativo locativo, o que é um particípio, o que é um particípio adjetivo, o que é um particípio verbal, qual é a relação dos particípios com a oração principal. Eita, professor, eu não sei o que é nada disso. Então isso significa que há uma lacuna, uma grande lacuna, inclusive, no seu conhecimento grego. Porque esses são pontos, eu nem falei, o que eu falei aqui de sintaxe, essas expressões que eu falei, não são nada impressionantes em termos do seu conhecimento grego, não. São pontos que você de fato deveria saber para chegar na exegese. Então muita gente não faz uma exegese a contento porque não tiveram o fundamento morfológico e sintático do seu aprendizado grego. Ah, professor, então agora vamos nos desesperar, agora sofrer, chorar em posição fetal, porque agora eu não sei fazer nada disso. Eu só aprendi um pouquinho das palavras gregas, então o que eu faço, professor? Bom, o que eu recomendo para você? Você pode seguir as aulas, aprender, se empolgar com a exegese e até tentar fazer alguma coisa dentro daquilo que a gente vai fazer, mas não esqueça de buscar um conhecimento mais fundamental. Aqui na Escola Charles Spurgeon nós temos um curso, o curso Grego Descomplicado, que eu também ensino, tem material na internet gratuitamente. Também tem material gratuito da Escola Charles Spurgeon de grego básico e intermediário, tem de todas as formas. O ponto é, você precisa desse arcabouço fundamental. Então, talvez a exegese lhe empolgue para que você busque voltar um pouco e aprenda mais disso. E se eu conseguir que você faça isso, eu vou ficar muito feliz. Muito bem, agora é a hora da realidade, né? A hora do banho de realidade que nós precisamos tomar quando a gente estuda o Novo Testamento grego. Não quero com isso lhe desmotivar, muito pelo contrário. É porque se você chegar mais adiante e achar, professor, mas e agora? Vai ficar muito frustrado, muito triste porque não conseguiu ir adiante. Bom, o que eu estou querendo dizer é que você pode aprender mais de exegese se você aprender mais da gramática fundamental e intermediária do grego. Na verdade, essa é a sequência que nós fazemos normalmente no seminário. O grego fundamental, morfologia, 1 ano de morfologia, foi assim que eu estudei, 1 ano de morfologia, mais 1 ano de sintaxe, gregos 3 e 4 eram sintaxe, e finalmente o grego 5 era exegese, foi assim que eu estudei no seminário. E certamente seria o mais propício para você também. Mas claro, nem todo mundo tem todo esse contexto, mas hoje com a internet, com os materiais que nós temos acesso, isso tudo se torna também mais fácil. Beleza, expliquei, dei o banho de realidade, vamos agora falar um pouco sobre método. Qual é o método que nós vamos utilizar aqui? O método basicamente é um equilíbrio entre teoria e prática. Teoria e prática. A gente vai falar um pouco de teoria nessas partes fundamentais, vamos falar do propósito da exegese, da filosofia da exegese, o que a gente quer com a exegese. Inclusive, se você ficou até um pouco temeroso sobre como vai funcionar o nosso material, as próximas aulas elas vão poder ser seguidas sem dificuldade, porque nós vamos estar falando sobre teoria também da exegese. A prática virá um pouco mais além nas aulas,
e é quando a gente vai no texto grego mais especificamente. Mas aqui, quando falarmos de teoria, vamos falar dos fundamentos da exegese, vamos falar do que a gente quer com a exegese. Então a gente está buscando esse equilíbrio aqui entre teoria e prática. Nós precisamos dos dois. Não poderíamos já começar a exegese. Vamos aqui abrir o texto grego, Colossenses capítulo 2, e vamos aqui analisar profundamente as palavras. Não podemos começar a exegese assim, porque senão você estaria sendo colocado já numa posição em que eu não teria falado para você todas as regras ou todos os pontos que você já poderia pensar. É como se, por exemplo, você quisesse fazer uma excursão em um museu, um grande museu, dizem que o Museu do Louvre, né, um museu muito grande, e você simplesmente jogasse você lá dentro do Museu do Louvre. Talvez eu desse para você, eu dissesse para você, você tem 2 horas. E tá aí, você no Museu do Louvre. Você saiu do aeroporto, chegou lá no museu, entrou, tá aí. Te vira, como dizemos aqui no Ceará. Bom, digamos que você não falasse francês, porque lá deveria ter gente para lhe ajudar, mas você não fala francês, você não fala inglês nem para tentar buscar ajuda, você só fala o seu português e você está lá diante do Louvre. Bom, certamente a sua exploração do Louvre não seria a mesma se, antes de você entrar no museu, um especialista, falando inclusive português, chegasse para você e dissesse: deixa eu abrir um mapa aqui do Louvre. E ele desse para você uma aula de 1 hora sobre o Louvre, dizendo onde são as principais entradas, onde estão as principais obras, o que você pode encontrar, o que você pode descartar, quais cuidados você deve ter. De repente você abre lá, começa a tirar foto no seu celular, assim, e de repente tem uma regra lá para você não fazer isso, e você de repente vai até expulso do Louvre em 5 minutos, você perdeu o seu acesso. E pense nisso. Então, a ideia é basicamente dizer para você que nessas regras e nesses fundamentos nós vamos entregar para você um mapa, um guia para quando você chegar diante do texto bíblico você possa ganhar mais tempo e trabalhar a sua energia de uma forma mais eficaz e eficiente, tá bom? Muito bem, tendo falado sobre isso, na próxima aula a gente continua falando sobre metodologia e ficamos por aqui. Um grande abraço, que Deus te abençoe, valeu!